E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Vamos aí para o nosso segundo vídeo falando sobre a Loteca 1101, muitas informações aí sobre a grade, e aí pegando as informações desse vídeo e do anterior, dá para dar aquela afinada aí nos palpites. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Fluminense e Flamengo. Lembrando que esse jogo aqui, eu deixei uma enquete lá perguntando qual que é o resultado dessa partida. Se você quiser participar, é só ir lá na aba comunidade aqui do canal. O Flamengo tá ganhando fácil, hein? Cadê os fluminenses aí? O pessoal não tá acreditando muito no dinizismo não, hein? Bom, o que eu trago de informação aqui para essa partida, que o último jogo entre eles foi 2-2. Nos últimos 45 jogos, o Fluminense venceu 14, o Flamengo venceu 19 e houve 12 empates entre eles. O Fluminense está fazendo uma boa campanha em casa e o Flamengo também está fazendo uma ótima campanha fora de casa. Nas últimas partidas entre eles, uma média de gols aí muito boa, 2,51. E aqui para dar uma confirmada nessa informação, o Fluminense jogando em casa tem uma média de 2,17 gols, hein? Então é uma média bem relevante aí para quem tá jogando dentro de casa. Já o Flamengo fora de casa como visitante, 1,8, quase 2 também, hein? Tô acreditando aí que vai ser uma partida com boas chances de gols aí. As odds dessa partida tá assim: 3,0 para o Fluminense, 3,25 para o empate e 2,20 para o Flamengo. Já a porcentagem do jogo, 30% para o Fluminense, 28% para o empate e 41% para o Flamengo. Como de praxe, no meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos, né? E nesse segundo vídeo eu sempre dou aquela refinada para caber no meu bolso. Aqui todo mundo quer muito, né? Ganhar na loteca. Então o importante é chegar nesse resultado sem falir o nosso bolso. Então para esse segundo vídeo eu tô indo de 3 duplos. E nessa partida aqui, olhando as informações aqui e olhando as informações do vídeo anterior, o Fluminense agora teve um tempo de descanso, não tem a preocupação de jogar uma Recopa ou Libertadores. Acredito que vai ser um jogo bem pegado. O Flamengo vem voando aí no campeonato. Não há motivos para eles, né, colocarem times mistos ou reserva, porque é um jogo que tá valendo muito aí. Primeiro jogo da semifinal. E para esse primeiro palpite aqui do jogo 1, eu tô indo de Fluminense e Flamengo. Mas, já deixando bem claro, hein? Essa partida aqui, se você tem o costume de jogar triplos, essa eu colocaria. Jogo 2, Santa Cruz e Sport. O que eu trago de informação aqui, que o mais comum nesse confronto, questão de placar, é 1-1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Santa Cruz jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 8 empates e o Sport ganhou 8 vezes. Então a vantagem aí, mesmo o Santa Cruz jogando em casa, é do Sport e empate. A diferença de gols está 24-19 a favor do Sport. E no geral são 46 jogos entre eles. O Santa Cruz ganhou 12, houve 14 empates e o Sport ganhou 20. Vantagem nos gols aí também para o Sport. Já os números de aposta, tá 3,20 para o Santa Cruz, 3,20 para o empate e 2,05 para o Sport. A porcentagem para esse jogo, 28% para o Santa Cruz, 28% para o empate e 44% para o Sport. Outro jogo aqui bem difícil, tem que optar bem aí aonde jogar os duplos. E seguindo as informações aqui, é uma partida que vai ser muito equilibrada. O Santa Cruz vai estar jogando em casa, é um clássico. E nesse segundo jogo não tem muito o que fazer, eu também vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e Sport. Jogo 3, Joinville e Avaí. Outro clássico aí pelo Brasil, campeonato catarinense. O que eu trago de informação aqui é que o Joinville ganhou ou empatou nas suas últimas 10 partidas, 9 jogos. Então, um retrospecto muito bom. Já o Avaí, dos seus últimos 4 jogos, venceu 3. Nos confrontos diretos entre eles, Joinville ganhou ou empatou 5 dos últimos 5 jogos. Já os números de aposta tá assim: 2,60 para o Joinville, 3,0 para o empate, 2,55 para o Avaí. A porcentagem para esse jogo, 32% para o Joinville, 31% para o empate, 37% para o Avaí. Essa partida aqui também é outra que gostaria muito de usar um duplo, mas eu tô guardando meu próximo duplo aí para partidas que considero mais complicada. Para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Avaí. Dois times que têm números parecidos, como a gente viu aí no último vídeo. Mas caso você tenha o costume de jogar mais duplos, eu também colocaria empate nessa partida. Empate e Avaí. Eu de momento vou manter seco aqui no Avaí.
Jogo 4, Ferroviário e Ceará. O último jogo entre eles, o Ferroviário perdeu em casa de 6-2 para o Ceará. Nas últimas temporadas eles se encontraram aí 7 vezes, né? E desses 7 encontros, a Ferroviária venceu 2 partidas, o Ceará venceu 3 e houve 2 empates entre eles. Olhando as informações do jogo, o Ferroviário não está indo muito bem em casa, enquanto o Ceará apresenta um bom desempenho fora de casa. Uma média bem alta também entre eles, né? Quando jogam um contra o outro, uma média de 3,14 gols aí. A média do Ferroviário quando joga em casa, no ganho de pontos, é 1,25. Isso não é um bom sinal, quer dizer que é um time que empata bastante em casa. Já o Ceará também é 1 ponto por jogo como visitante, que também quer dizer que empata bastante. Já nos números de aposta, essa partida tá assim: 2,10 para o Ferroviário, 3,20 para o empate, 3,10 para o Ceará. A porcentagem da partida, 39% para o Ferroviário, 26% para o empate, 35% para o Ceará. O Ferroviário tá fazendo uma boa campanha nesses seus últimos jogos. Foi deixado no comentário aí que houve uma troca de treinador, e esse treinador do Ferroviário deu uma bela de uma melhorada aí no time. Acredito que não vai ser um jogo fácil para o Ceará. Se o Ferroviário ganhar, não tô acreditando que seja uma zebra. É um resultado sim provável, e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Ferroviário, mas aqui a mão coça para colocar um duplo, viu? Nessa partida aqui, se eu fosse de duplo, eu colocaria um duplo aberto, mas como eu tô indo de 3, eu vou manter meu palpite aqui no Ferroviário. Jogo 5, Liverpool e Manchester City. Jogaço aí do final de semana. Líder contra vice-líder, diferença de 1 ponto somente, jogaço. O resultado mais comum quando o Liverpool joga em casa é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado, isso em partidas contra o Manchester City. Nos últimos 27 encontros, o Liverpool jogando em casa ganhou 18 vezes, houve 7 empates e o City ganhou apenas 2 vezes. A diferença de gols é 55-28 a favor do Liverpool. No geral, 63 jogos entre eles, o Liverpool ganhou 28, houve 22 empates e o Manchester City 13 vitórias. Diferença também a favor do Liverpool aí nos gols, 102-85. Na temporada passada, o Liverpool ganhou em casa de 1-0 do Manchester City, e já à volta, o Manchester City ganhou de 4-1 do Liverpool em casa. As odds para essa partida tá assim: 2,87 para o Liverpool, 3,75 para o empate e 2,20 para o City. Os números de aposta aí dando mais vantagem para o City mesmo fora de casa, hein? Já a porcentagem do jogo, 33% para o Liverpool, 25% para o empate, 42% para o Manchester City. Manchester City, né, jogou ontem, ganhou fácil do Copenhagen, já tinha ganhado a primeira partida. Foi praticamente um treino de luxo. Guardiola deu uma mesclada aí boa no time. Mesmo assim, o time correspondeu fácil, não tem nem o que dizer, né, do Manchester City. Já o Liverpool vai jogar hoje pela Liga Europa contra o Sparta Praga. É o primeiro jogo das oitavas de final. Jogo dificílimo esse. Os dois times vêm jogando muito bem, assim como o Arsenal, que tá ali em terceiro lugar. Disputadíssimo essas primeiras posições. E aqui não tem como, eu vou usar um dos meus duplos. Aqui eu tô indo de duplo aberto, tô indo de Liverpool e Manchester City. Já deixando claro, essa aqui é uma outra partida que, se você tem o costume de jogar triplos, tem que colocar um triplo aqui, porque é impossível de saber o que vai acontecer nesse jogo. Só sei que vai ser um jogaço esse. Jogo 6, Água Santa e Corinthians. No Campeonato Paulista, o Água Santa tem 3 vitórias consecutivas em casa. Aqui uma informação que se repete, né? 4 jogos consecutivos em casa também. Jogando 5 jogos em casa, apenas em 2 não conseguiu marcar gols. E o Corinthians fora de casa, em 5 jogos, teve 3 que ele não conseguiu marcar gols nessa temporada. Os números de aposta para essa partida tá assim: 3,75 para o Água Santa, 3,40 para o empate, 1,95 para o Corinthians. Já a porcentagem do jogo, 25% para o Água Santa, 27% para o empate, 48% para o Corinthians. Para essa partida aqui, eu acredito que o Corinthians vai vir leve, já não almeja mais nada aí no campeonato. A torcida já aceitou que não classificou, não foi lá no CT do Corinthians fazer manifestação, então já tá tudo apaziguado. Então acredito que o Corinthians vai entrar leve nessa partida, sem aquele peso
de cair, ou de subir, ou de se classificar. Tô acreditando que para o Corinthians vai ser uma partida tranquila. Então, por esse motivo, eu tô indo de Corinthians seco, mesmo jogando fora de casa. Jogo 7, Guarani e Bragantino. O resultado mais comum entre essas duas equipes é 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Guarani jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Bragantino ganhou 4 vezes. Vantagem aí para o Bragantino mesmo fora de casa. A diferença de gols está equilibrada, 12-10 a favor do Bragantino. No geral, 19 jogos entre eles. O Guarani ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Bragantino tem uma vantagem boa aí de 11 vitórias. Aqui uma informação bem importante, o Guarani não ganhou em seus últimos 8 jogos. Já nas odds, essa partida tá assim, 3.50 para o Água Santa, 3.25 para o empate, 2.10 para o Bragantino. A porcentagem do jogo, 27% para o Guarani, 29% para o empate, 45% para o Bragantino. Aqui é certeza que o Bragantino vai vir com o time reserva, tá jogando a pré-Libertadores, perdeu ontem para o Botafogo por 2-1, mas o Bragantino não jogou mal, teve até algumas oportunidades de empatar essa partida. O time reserva do Bragantino tá fazendo boas apresentações, pelo menos nos últimos jogos aí, tá correspondendo. Eu acredito que o time do Bragantino, o reserva, é mais forte que o time do Guarani. O Bragantino também vai entrar em campo sem nenhuma preocupação, sem peso, então é bem capaz aí do time do Bragantino corresponder mais uma vez aí. Mas para essa partida aqui, eu tô indo de empate entre eles, só porque o Bragantino tá vindo com o time reserva. E o Guarani, ele precisa muito dessa vitória aí para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Então eu acredito que nesse jogo o Guarani vai dar o sangue. Jogo 8, Ituano e São Paulo. O resultado mais comum quando o Ituano joga em casa contra o São Paulo é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Ituano jogando em casa ganhou uma vez, houve 2 empates e o São Paulo ganhou 5. A diferença de gols está 13-6 a favor do São Paulo. No geral, 18 jogos entre eles, o Ituano ganhou 2 vezes, houve 7 empates e o São Paulo ganhou 9. A última vitória em casa do Ituano contra o São Paulo foi em 2018. Esse histórico aqui não tá ajudando em nada o Ituano, hein? Já os números de aposta tá assim, 8.0 para o Ituano, 4.20 para o empate e 1.40 para o São Paulo. A porcentagem da partida, 12% para o Ituano, 22% para o empate, 66% para o São Paulo. Como a gente viu aí nos vídeos anteriores, o Ituano não vem fazendo boas partidas aí nos seus últimos jogos. Vai pegar essa pedreira aí que é jogar contra o São Paulo. O grupo do São Paulo ainda tá um pouco embolado. O São Paulo vai estar brigando diretamente aí contra o Novo Horizontino e contra o São Bernardo, que também tem chances de classificação no grupo. Então, uma pedreira das grandes aí para o Ituano. O Ituano já não tem mais chance de classificação e também precisa vencer para tentar escapar aí da zona de rebaixamento. Então, um jogo bem importante aí para as duas equipes. Para essa partida aqui, seguindo as informações dos números, eu tô indo seco na vitória do São Paulo, mesmo fora de casa. Se o Ituano vencer essa partida, eu vou considerar sim uma zebra, porque esse ano o Ituano não tá demonstrando um bom futebol como no ano passado. Jogo 9, Mirassol e São Bernardo. Nos últimos 6 encontros, o Mirassol ganhou 2 vezes, houve 2 empates e o São Bernardo ganhou 2 vezes. Totalmente empatado em tudo aqui, até a diferença de gols está 10-10. O Mirassol não perde em casa há 11 jogos, nos seus últimos 5 jogos, em todos ele marcou gols. E já o São Bernardo, em 5 jogos, apenas em 2 no Campeonato Paulista, não conseguiu marcar gols. Já os números de aposta tá assim para essa partida: 2.25 para o Mirassol, 3.10 para o empate, 3.30 para o São Bernardo. A porcentagem do jogo, 42% para o Mirassol, 30% para o empate, 22% para o São Bernardo. O Mirassol, se não me falha a memória, eu acho que não tem mais chances de classificação. No grupo dele, ele tem 14 pontos e a Inter de Limeira tem 17. Mesmo que a Inter de Limeira perca sua partida e o Mirassol vença, vai a 17 pontos. Porém, nos critérios de desempate, ainda assim dá Inter de Limeira, se eu não me engano. Já o São Bernardo, né, tá brigando aí no grupo do São Paulo, junto com o Novo Horizontino aí, para tentar se classificar. Então, pro São Bernardo é um jogo que tá valendo muito aí. Está tudo em aberto nesse grupo. O Mirassol, mesmo sem uma motivação para vencer o São Bernardo, vai estar jogando em casa. Eu sempre digo que a gente tem que apostar em uma zebra aqui na loteca para conseguir ganhar um prêmio maior. E eu tô achando que essa zebra aqui vai ser o Mirassol. Eu tô indo seco
seco na vitória do Mirassol. Quer terminar o campeonato aí com honra. O Mirassol tem uma boa equipe e eu acho que pode sim surpreender o São Bernardo, mesmo não almejando mais nada no campeonato. Jogo 10, Palmeiras e Botafogo de São Paulo. O resultado mais comum entre eles é o 1-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Botafogo não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é de 7-1 a favor do Palmeiras. Nos últimos 13 jogos, o Palmeiras ganhou 9, houve 3 empates e o Botafogo só ganhou um jogo. Já os números de aposta tá assim: 1.22 para o Palmeiras, 6.0 para o empate e 12.0 para o Botafogo. A porcentagem desse jogo, 77% para o Palmeiras, 16% para o empate e 8% para o Botafogo. Fazia um tempinho já, viu, que eu não via uma odds e uma porcentagem tão a favor do outro time. Bom, olhando esse histórico e os números, né, não tem muito o que dizer. Eu tô indo de Palmeiras seco, mesmo que o Palmeiras venha com um time mesclado. Ainda assim é um time muito forte e tem total condições aí de vencer o Botafogo com tranquilidade em casa. Jogo 11, Santos e Inter de Limeira. Jogando em casa, o Santos sempre marca gols, pelo menos em 5 jogos. A Inter de Limeira jogando fora, de 5 jogos, 2 não conseguiu marcar nessa temporada. E uma informação importante aqui que o Santos conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 14 jogos. As odds para essa partida tá assim: 1.40 para o Santos, 4.50 para o empate e 7.50 para a Inter de Limeira. A porcentagem do jogo, 67% para o Santos, 21% para o empate e 12% para a Inter de Limeira. Esse aqui é um jogo que o Santos tem tudo para vencer. Além dos números estarem muito a favor do Santos, a Inter de Limeira vai estar jogando fora de casa, ela já está classificada para a próxima fase do Paulista. O Santos também, mas o Santos ainda tem essa briga contra o Palmeiras, né, para terminar com a melhor campanha. Pode ser que o Santos venha com um time mais forte. E jogando em casa com o apoio da torcida, eu tô indo de Santos seco na partida 11 dessa loteca 1101. Jogo 12, Sampaio Correia e Botafogo do Rio de Janeiro. O que eu trago de informação aqui, que o último jogo entre eles foi 2-0 para o Botafogo. Eles se enfrentaram pouquíssimas vezes aí, né? Apenas uma vez. E foi justamente o jogo aí que o Botafogo venceu. Não há nenhum empate, nenhuma vitória do Sampaio Correia. O Sampaio Correia não vai bem em casa e o Botafogo tem uma excelente performance aí fora de casa. A média de gols tá em 2, né? Porque foi 2-0 a única partida entre eles. O Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca tem uma média de 1,4 gols jogando em casa. E o Botafogo como visitante uma média de 1,8, quase 2 gols como visitante. Os números de aposta tá assim: 3.80 para o Sampaio Corrêa, 3.40 para o empate e 1.93 para o Botafogo. Porcentagem do jogo, 22% para o Sampaio Corrêa, 37% para o empate, 41% para o Botafogo. O que pega nessa partida aqui, que o Botafogo tá jogando a pré-Libertadores, com certeza vai vir com o time reserva, é um mesclado. Esse jogo aqui ele é válido pela Copa Rio, como eu disse no vídeo anterior, para quem não é do Rio de Janeiro é um pouquinho confuso, né, o campeonato do Rio de Janeiro. O Botafogo não se classificou, mas foi para essa Copa Rio, vai disputar com Sampaio Corrêa, é diferente. Mas, mesmo o Botafogo colocando um time reserva, eu acredito que tem elenco para vencer o Sampaio Corrêa, e por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Botafogo, né, que vai estar com a cabeça toda voltada aí para o Bragantino na próxima semana. Jogo 13, Vasco da Gama em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. O último jogo entre eles foi 3-2, o Vasco ganhou. Nos últimos 4 jogos, o Vasco ganhou 2 partidas, o Nova Iguaçu 1 e houve um empate. O Vasco da Gama em casa está em ótima forma e o Nova Iguaçu também como visitante vem surpreendendo aí com bons jogos. Na partida anterior, a média de gols foi 3,25, né? Foram 5 gols. E a média do Vasco da Gama jogando em casa é 2,67 pontos. Isso quer dizer que boa parte das partidas em casa está vencendo. O Nova Iguaçu também não deixa por menos. A média como visitante é 2,17. Não é à toa aí que conseguiu se classificar para a próxima fase aí do Campeonato Carioca. É um jogo bem complicado, hein? Os números de aposta tá assim: 1.40 para o Vasco da Gama, 4.20 para o empate e 7.0 para o Nova Iguaçu. A porcentagem do jogo, 65% para o Vasco da Gama, 20
22% para o empate, 13% para o Nova Iguaçu. O Vasco da Gama ele tá numa boa fase. Eu tô achando esses números aqui de odds e porcentagem muito a favor do Vasco da Gama, porque o Nova Iguaçu tá fazendo um bom campeonato. Achei que esses números seriam um pouco mais equilibrados. Para essa partida aqui, eu tô indo de vitória do Vasco da Gama, porém acredito que não vai ser um jogo tão fácil como os números tá indicando aqui, viu? Acredito que o Vasco da Gama aí possa passar um sufoquinho aí para vencer essa partida. E jogo 14, Atlético Paranaense e Londrina. O último jogo entre eles foi 4-1 para o Atlético Paranaense. Eles se enfrentaram aí 11 vezes nas últimas temporadas. Desses 11 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 5, o Londrina venceu 4 e houve 2 empates. O Atlético Paranaense em casa tá em excelente forma e ganhando tudo, enquanto o Londrina apresenta um bom desempenho fora de casa também. A tendência é de ser uma partida bem equilibrada. O último jogo entre eles teve uma média de 2,82 gols na partida, e jogando em casa, a média do Atlético Paranaense em conquistar os pontos é 2,33. Já o Londrina fora de casa, a média é 1,17, quer dizer que ele empata mais fora de casa. As odds para essa partida tá assim: 1,70 para o Atlético Paranaense, 3,85 para o empate, 4,20 para o Londrina. A porcentagem do jogo, 44% para o Atlético Paranaense, 39% para o empate e 17% para o Londrina. Atlético Paranaense vai estar jogando em casa com o apoio da torcida, tem um time melhor e bem mais estruturado que o Londrina, é o grande favorito, e olhando esses números, não tem como ir contra o Atlético Paranaense no momento. Eu tô indo de vitória do Atlético Paranaense, seco. Apesar de ser uma grande rivalidade no estado do Paraná, eu acho que o Atlético Paranaense consiga vencer esse jogo com tranquilidade. Bom, pessoal, as informações do segundo vídeo foram essas. Se você gostou e quiser deixar algum apoio aí, tá o nosso Pix aí na tela. Se não for possível, se você quiser se inscrever, já ajuda bastante. Se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe, comente, deixe suas informações aí sobre as partidas, ajuda bastante. No vídeo anterior, muitas informações aí que ajudam até a fazer o vídeo aqui. Quero agradecer todo mundo. Para você que é membro do canal, eu peço que entre em contato aí por e-mail, porque assim eu consigo mandar essas informações no seu e-mail. Se quiser, pode mandar também nesse e-mail um telefone, que aí eu mando todas essas informações aqui que são faladas nos dois vídeos, né, em arquivos PDFs ou imagens, aí fica até mais tranquilo de você mesmo fazer sua análise. E é isso, pessoal. Desejo boa sorte aí para todo mundo. Espero que as informações ajudem e vamos para cima aí dos 14 pontos. O prêmio abaixou, mas ainda continua muito bom. Bom final de semana aí para todo mundo. Bons jogos. Fui!